Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje a gente vai receber aqui a Nara Barreto para conversar um pouquinho, né? Tomar um café, aproveitando para se encontrar, né? E fofocar. E aí vocês vão ter o prazer de estar com a gente nesse momento. E aí, para começar a nossa conversa, eu peço para a Nara Barreto se apresentar, para vocês saberem com quem que a gente está conversando hoje. Pois é, saiba onde é que vocês estão se metendo, né? Exatamente. É sempre o aviso que eu dou, né? Quando as pessoas me convidam para conversar. E eu adoro quando a Carol já me conhece também, que ela me chama para fofocar. Que, né? Eu acho que mulher junta tem que fofocar mesmo. Tem uma história engraçada que eu conto sobre isso, posso contar depois. Por favor. Né? Mas depois, peraí, deixa eu uma coisa de cada vez. Então, é isso, né? A Carol já falou, sou Nara Barreto, somos amigas de longa data, trabalhamos e estudamos juntas há muitos anos, não direi quantos, também não dá conta de ninguém, irrelevante, né? Mas um tempo considerável. Eu sou gestalterapeuta, trabalho na clínica individual, trabalho com grupos também. Antes de me dizer gestalterapeuta, assim, via de regra, eu me considero uma psicoterapeuta feminista. Esse é um recorte importante para mim, atualmente, ele se faz muito presente. Isso é material aí para muitas conversas, provavelmente, né? E eu adoro trabalhar com mulheres, é o meu público atual, eu trabalho apenas com mulheres. Nada contra, tá, gente? Assim, é só uma questão mesmo de objeto de estudo, né? Onde eu tô me debruçando mais, né? São as minhas inquietações atuais, etc. Assim. Mas, assim, tá tudo bem, certo? Nada preciso contra, dizer, mas nada mulher. a favor. Enfim, né? Assim, eu até tenho amigos que são homens, tá? Eu sou casada com um, inclusive, então nada contra, né? Mas, enfim, é apenas meu objeto de estudo. Eu mesma sou meu objeto de estudo, no caso, né, também. Então, isso é para onde os caminhos das minhas inquietações têm me levado, né? Então, atualmente, eu sou essa terapeuta que trabalha com mulheres e tá ótimo. E trabalho muito com literatura também, você sabe? Eu sou apaixonada por literatura, sempre fui. Então, tanto nos meus atendimentos como nas minhas propostas de cursos, workshops, eu trago a literatura como uma ferramenta muito presente e muito forte, né? Assim, eu acho que a literatura ela tem um impacto muito grande dentro dos processos da psicoterapia, mas não apenas da psicoterapia, né? A literatura, para mim, ela é uma ferramenta de alargamento cultural, né? De repensar o tecido social, enfim. Então, dentro e fora da terapia, a literatura, para mim, é uma coisa extremamente importante, é algo que eu levo comigo para todo canto que eu vou, né? Eu uso uma frase que tem uma pessoa que eu acompanho, que eu gosto muito, e ela se diz uma militante literária. Eu gosto muito dessa expressão, né? Então, eu também me considero... Eu vou roubar para mim. Eu também me considero uma militante literária, então é isso. Compartilhar, né? Compartilhar desse rótulo, né? Compartilho desse rótulo, boto uma etiquetazinha mesmo, não tenho nenhum problema com isso. Uhum. Eu sou afeminista, eu sou, sei lá, sou essas coisas todas que o povo diz aí, eu sou essa pessoa, né? Uhum. E eu até brinco contigo, dizendo que vou trazer isso pra cá, né? É sempre muito... Acho muito corajoso, muito provocativo, né? Quando as pessoas me chamam pra conversar, eu sou logo aquela que vou chegando e vou dizendo assim, olha, gente, o meu negócio é babado e confusão e gritaria. Então, eu venho pra botar o dedo nas feridas mesmo, eu venho pra fazer pergunta mesmo, eu venho pra questionar. Eu gosto da inquietação. Eu não gosto das certezas, eu gosto das perguntas. Uhum. Então, eu gosto de questionar os estabelecidos, os paradigmas. Então, eu venho para tentar sacudir aí alguma coisa. E eu acho que isso é o que mais me mobiliza hoje, sabe? Fazer perguntas. Gosto de fazer perguntas. E eu acredito que isso é muito importante, né? E aí eu trago a nossa humanidade, né? E o nosso papel enquanto psicoterapeutas também, né? Fazer perguntas, refletir e refletir de forma ética, né? Então, por isso que hoje eu te trago aqui, porque... você sabe que o que mexe muito comigo são os relacionamentos amorosos, né? E eu, enquanto terapeuta de casal, eu visito vários espaços, né? No sentido de temas e de dores, para compreender como é que isso impacta na relação de casal, né? E aí, eu queria ouvir de ti, né? O que é que você percebe nos teus atendimentos, né? Nas tuas leituras, que são muitas, né? Muito vasta, né? Inclusive, já tive o prazer de fazer vários cursos com você, de estar contigo em vários grupos, que foi de um engrandecimento enorme, né? Falo isso para você demais e super indico, né? Então, eu queria que você
trouxesse um pouquinho, né? Eu sei que a literatura para ti foi muito importante, sim, né? Como vida mesmo, né? De te trazer saúde, né? Sim. Adolescente, enfim, né? Que isso foi muito forte para ti, né? Então, eu sei que você carrega aí uma bagagem muito rica, né? Muito valiosa. E aí, queria saber de ti um pouquinho, assim, como é que você acha que nas relações amorosas, né? A literatura, ela poderia ajudar, ela pode ajudar nas reflexões, enfim, né? Uma pergunta aberta. A gente tem tempo que enfim. Não, mas eu vou tentar vou me desafiar a ser sucinta, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, você sabe disso, né? Assim, mas eu tenho dificuldade de síntese, mas eu acho que isso para mim tá claro, essa resposta ela vem clara. Eu acho que a literatura, como toda forma de arte, ela é uma produção cultural. Tá? Então, quer dizer, acho não, gente, eu tenho certeza que a literatura é uma produção cultural. Eu enrolo muito, mas me acompanhe. Então, como um produto cultural, a literatura ela vem no sentido de manter a cultura, ela vem no sentido de repensar a cultura e ela vem no sentido de construir cultura. Tá? Então, nós somos impactados pela cultura ao mesmo tempo que nós construímos cultura. Então, a literatura é essa ferramenta complexa que tem todos esses desdobramentos e tantos outros, certo? Então, pensando assim, e trazendo um pouco da minha história pessoal, vou tentar responder as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou tentar responder me colocando como exemplo. Eu percebo que ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito de ler, a literatura sempre teve um papel estruturante mesmo nas minhas questões, era o meu refúgio, enfim. Né? Então, eu lia muito e eu sempre via as mesmas personagens, né, desde criança. Então, existe uma construção do que seria um relacionamento ideal, um papel de mulher ideal, um papel de homem ideal. Então, a gente sabe disso. Por exemplo, os contos de fadas, né, que a gente lê quando criança, o príncipe, a princesa, o amor que acontece, aquela coisa, a pessoa se olha uma vez e, nossa, é o amor da minha vida e vamos viver felizes para sempre. Então, e aí isso vai... não fica só nos contos de fadas. Né? Então, a literatura da minha adolescência era muito pautada nessas personagens, né? Aqueles personagens mais do romantismo mesmo. E eu lia muitos livros escritos por homens, né? Então, enfim, porque até certo momento da história, de fato, os homens sempre assim, eram muito mais publicados, ainda são, né? Então, existia uma... E as mulheres não podiam nem escrever, né? Não, durante muito tempo não. As mulheres só foram começar a ser publicadas no final do século XIX com muito esforço, diga-se de passagem. Tipo um dia desse, tipo antes de ontem. Exatamente, né? Antes de ontem. E com muitas, muitas, muitas restrições. E quando a gente fala de mulheres negras, então, mulheres racializadas, não. Ainda hoje isso é uma questão, embora tenho que admitir que existam já algumas melhorias, né? Então, esse padrão de relacionamento, ele vai se constituindo como uma verdade. Né? E que padrão é esse? É o padrão do homem que é o macho alfa, é o homem que é a mulher delicada, a mulher sensível, a mulher vulnerável, a mulher está em perigo, a donzela é em perigo, a mulher é alva, é casta, é pura, né? Delicada, ela está ali para ser resgatada pelo homem, né? E o homem é esse viril, é essa coisa agressiva, né? Esse papel. Então tudo isso vai ficando. Isso vai ficando no nosso imaginário. À medida que eu fui crescendo e fui conhecendo, olha, existem outras formas de ser e de existir no mundo. Eu comecei a ler mais livros escritos por mulheres. Eu fui descobrindo algumas coisas e aí fui me inquietando. Temos aqui uma narrativa diferente, então talvez nem sempre seja assim, né? Então eu me vi nesse processo de desconstrução. Então, eu acho que a literatura ela tem esse papel, sabe, Carol? Tanto na manutenção do que seria esse papel tradicional, né, das relações, bem cristalizado, né? O que é o pai, o que é a mãe, o que é o filho, como um casal deve ser, né? Que lugar cada um ocupa dentro desse sistema, dessa dinâmica, tudo muito padronizado. Então, essa literatura que hoje, com a graça da deusa, né, vai se ampliando e vai ganhando mais espaço, ela questiona isso. Né? Sim. Então, a gente passa a questionar também as nossas formas de relacionamento. A Toni Morrison, que é uma autora que eu adoro, ela tem um livro chamado O Olho Mais Azul, né? A gente leu juntas esse livro. Sim, sim. E ela fala uma coisa que me toca muito e que eu considero muito verdadeira. Segura a marimba, porque
nem todo mundo, o pessoal vai chiar, mas é isso mesmo. Ela diz assim, parafraseando, que o mito do amor romântico e o mito da beleza são os 2 pensamentos mais destrutivos da humanidade. Sim. Faz todo sentido. Né? E eu gosto disso. Uhum. Eu só ressaltaria, é claro, humanidade faz todo sentido o que ela está dizendo, mas eu digo que para a mulher, em específico, isso daí é a grande tragédia. Adoecedor, muito adoecedor. Muito adoecedor. Uhum. E eu imagino que você deve ver isso, né? Sim. Assim, como as idealizações, né, desse amor romântico, desses papéis cristalizados, dessas expectativas que são completamente infundadas e irreais. Isso. Como isso mina as relações. Demais, demais. E a gente estava conversando, né? Você fala que atende só mulheres, né? E eu atendo casal. Né? E aí eu vejo que essa questão do papel do masculino também, de quebrar esse papel do homem alfa, daquele homem que tem que dar conta de tudo, que não pode chorar, que tem que ser, né, o provedor e tal. Isso também reverbera de uma forma negativa hoje em dia nos casais, né? Sim. Porque hoje em dia os homens, eles não precisam estar mais nesse papel. A mulher está no mercado de trabalho, né? Ele pode também se dar o prazer de cuidar dos seus filhos, né? De estar com eles também. Isso não é um papel unicamente da mulher, né? Então, eu vejo que os homens, eles também estão um pouco perdidos, sabe, Nara? Nessa nova função, assim, o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer dentro do relacionamento? E se eu fizer determinadas coisas, será que eu vou ser considerado menos homem por causa disso, né? E aí o menos homem puxa uma coisa que me incomoda, né? Porque o que se chama de menos homem é mulherzinha. Ixi, é mesmo. Né? Então não é colocado só como menos homem ou como menos viril. É colocado como mulherzinha. E o que é mulherzinha? Pois é, exatamente. Sabia que eu nunca tinha parado para pensar no mulherzinha, né? Porque aí vai para esse lugar. E aí isso mostra que existe uma violência que perpassa o discurso, a construção do discurso, que ela é sutil. Porque ela é estrutural. Entende? Não é de propósito, gente. Assim, não é que a galera... Tem uns que sim, né? Mas assim, é tão arraigado. É como o racismo. Né? É tão arraigado que tirar, parece assim que eu só lembro do... Olha as minhas referências bizarras. Eu só lembro do Homem-Aranha, nas revistinhas, não assisti o filme. Que o Homem-Aranha, ele encontra um uniforme e vira o Venom, né? Enfim, é um uniforme negro que chama, né? E o uniforme, na verdade, é um parasita. Então, ele se cola no corpo do Homem-Aranha. E para ele arrancar isso, né? Parece que ele está arrancando a pele dele. Eu acho que essas coisas estruturais, né? Essas violências estruturais, elas são isso. Para a gente arrancar é muito difícil. Porque ela passa... É como se fosse um riozinho subterrâneo que vai alimentando os nossos comportamentos, né? Vai alimentando os nossos pensamentos. E é justamente por isso que uma coisa que eu repito muito, inclusive, posso ser muito chata repetindo essas coisas, mas assim, é que a gente tem que fazer perguntas, cara, justamente para isso, para questionar o porquê. Exato. Exatamente. Exatamente. Por que é que tem que ser assim, né? E os casais, né? A referência de casal. O homem, a mulher, aí você falou o filho. E aí eu quis te completar. E a filha, né? Porque o certinho, né? O correto, o esperado é um menino, uma menina. Quando eu tive meu primeiro filho, eu espero muito que seja uma menina o segundo filho. Por quê? Para ser a família perfeita, né? Para ter aquela família comercial de margarina, né? E aí, querendo ou não, né? Que eu não gosto dessa expressão, né? Mas isso impacta, né? Impacta. Mas será que o correto é esse, né? São perguntas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu quero muito ter uma pessoa grávida, eu quero muito ter uma menina. Aí você pergunta, por quê? Não, porque menina é muito mais fácil de criar do que menino. Nunca ouviu isso? Nossa, eu escuto isso direto. Não, a menina é mais calma, a menina é mais tranquila, a menina é muito agitado. Assim, gente, eu penso totalmente. Eu tenho 2 meninos. Eu tenho sobrinhas, elas são endemoniadas, entendeu? Mas assim, o que eu escuto com muita frequência, né? E tem na literatura também, né? É isso, a ideia de que a menina ela é domesticável. Por que é isso? Porque é domesticável, né? Mas aí... deve ser domesticada, bela, recatada e do lar. Mas isso se tem como uma condição, uma predisposição genética.
Isso está vinculado à ideia, porque é totalmente fantasiosa, assim. Qualquer pessoa que se deu o trabalho de ler os menores artigos científicos publicados vão entender que não tem nada disso, Tem nada. né? Mas existe a cultura do pensamento de que as mulheres elas são geneticamente mais doces. Sim. É hormônio. Assim, que elas são mais vulneráveis, mais mansas, mais acolhedoras, né? Bom, isso diz muito. Cuidadoras, Cuidadoras, é uma mulher domesticada. Tanto é, Carol, e eu acho que isso você deve escutar, que não raro, dentro das relações amorosas, a mulher é tida como aquela que é responsável pela manutenção da relação. Totalmente. Né? E se sentem realmente. Se o casamento fracassa, a culpa é da mulher. Né? Se o casamento dá certo, não, dos dois. Né? Ou porque ela é muito bem casada. Tem sorte, tirou a sorte grande. Menina, olha que partido tu encontrou, hein? Exatamente. Nem sai pra beber, não te bate, nunca te traiu. Não, filha, não larga esse daí não, viu? Esse é bom. Exatamente. Esse é bom, esse aí é pra vida inteira. Então, assim, a ideia de que o homem, o parceiro, ele faz o mínimo, né? E é exaltado, mas para a mulher existe essa pressão da manutenção constante, não só da relação amorosa, mas da família. E muitas vezes isso inclui até a manutenção da família do parceiro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, ela vai ocupar esse lugar. E aí se diz o quê? Se diz que é uma predisposição que a mulher tem, porque a mulher é mais... A mulher é mais tolerante, Carol, a mulher é mais aberta, a mulher é mais acolhedora, a mulher compreende mais, a mulher... Porque ela tem um útero, né? Então, é claro... Tenho paciência. Não dá nem pra ser irônica. Faz toda a diferença, né? A mulher faz sensível, toda a diferença, né? ela é mais sensível. Né? Eu, como você sabe, né? Eu que tenho um homem extremamente sensível ao meu lado, músico, surfista, que faz tricô melhor do que eu, né? Que a gente foi aprender a fazer tricô, né? Porque na escola do meu filho, os meninos e as meninas aprendem a bordar e fazer tricô, né? Então, assim, isso pra mim realmente não faz sentido nenhum, né? Mas tá muito, realmente, é como se fosse, né, tatuado por dentro, Sim. né? Que a mulher tem essa sensibilidade, já o homem não. E isso, para as relações amorosas, é terrível. Porque aí o homem se segura para não mostrar sua sensibilidade, né? E a mulher, ela tem que ser aquela mulher acolhedora, cuidadora e que cozinha, que eu estaria lascada, né? Porque eu não sei nem para onde é que vai. Eu queimo café. Então, né? Meu marido diz que eu faço um gelo como ninguém. Delícia, né? De gelo. Eu faço brigadeiro de panela, tô mais avançada. Não, mas eu faço uma caponata de berinjela maravilhosa também, né? Aguardo convites. Pronto. Enfim, né? Então, assim, eu acho que esses papéis, como você estava falando, né? Esses papéis enrijecidos é que estraga tudo, né? Então, o sujeito ele não pode trazer as suas habilidades, porque ele tem que seguir um padrão pré-estabelecido, né? E os contos de fadas, eu acho que os contos de fadas... Eu sei, muita gente é a favor dos contos de fadas, né? Mas quando eu olho para o meu recorte terapia de casal, né? Terapeuta de casal, eu vejo os contos de fadas de uma forma muito negativa para a nossa educação, né? Da nossa geração. Também acho. Né? Acho, inclusive, que assim, não é abaixo os contos de fadas, né? Mas eles funcionam como... É uma tecnologia, né? É uma ferramenta de reprodução desse pensamento. Isso. Os contos de fada originais eram muito mais simbólicos, né? Assim, tinha uma verve, assim, mais, né? Educativa, assassina, né? Enfim, bem da Idade Média mesmo. Mas atualmente não, né? Então funciona, mas como tudo, né? Assim, como tantas outras tecnologias midiáticas, elas vão funcionar para isso. As novelas, os filmes, as músicas, né? Então, assim, tem muita coisa. Como eu disse, a cultura, ela pode também, ela, em grande maioria, talvez, ela vai trabalhar na manutenção do que é. Né? Então, ela mostra o que é, ela espelha a realidade, né? Nessa manutenção. Pode também, e deve, né, questionar, reconstruir, construir, desmontar, claro, o tempo todo, né? Então, tem várias possibilidades aí. Aí, como eu sou a chata do rolê, eu vou sempre olhar para essas outras, né, que não seja da manutenção, porque manter é muito fácil. Eu quero questionar, eu quero saber por que tem outro jeito, tá? Tem que ser sempre assim e tal. Porque eu acho mais legal, eu acho mais divertido, né? Enfim... Eu gosto de brigar, então tá certo, né? Então é isso. E aí entra nessas questões, porque é adoecedor, né? Eu tô brincando aqui, mas o sofrimento ele é muito visível. É visível. Você viu como tá tendo
toda uma polêmica com relação à sereia negra. Ah, sim, olha aí, cara. Não, porque Bizarro. estão destruindo o conto de fadas. Você viu? Não é historicamente factual. Isso porque é um erro histórico. Super, Nossa, é não, super claro. real, né? Não, exato, uma sereia, assim, metade peixe, metade não, claro, gente. É que nem o do Senhor dos Anéis, né? Mas isso está nos fatos. Os elfos não são negros. Gente, os elfos não existem. Os elfos, amigo. Deixa eu te contar uma novidade, né? Eu não sei se eu tô estragando a fantasia de alguém. Tipo assim, Papai Noel. Não, Coelhinho da Páscoa também não. Elfos, sereias, até onde eu sei. Também não. Mas, sei lá, né? Remédio tarja preta ainda tá faltando, né? Faltando no mercado. Mas é isso, né? Então isso causa sofrimento, né? E não olhar para essas questões não faz com que elas não existam. Exato. Elas estão aí, né? Então elas adoecem. E eu volto a dizer, é claro que adoece todo mundo, né? Mas, contudo, todavia, no entanto, o homem, como ele assume esse lugar do universal, né? Nós recebemos um impacto maior desse adoecimento, né? Nós é que temos que pular miudinho, né? Para conseguir sobreviver. Nós é que temos que nos questionar o que as nossas relações amorosas de fato significam para nós, né? Assim, como é a construção do amor para a mulher? Não é a mesma coisa que é para o homem. Isso. Né? A Zanello, a Valesca Zanello, conheçam Valesca Zanello. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela vai falar uma coisa muito maravilhosa. Ela diz assim que os homens aprendem a amar muitas coisas. Né? As mulheres aprendem a amar os homens. Né? Então, nós aprendemos não a desejar, mas a ser desejadas. Isso. E isso tem um impacto em tudo que a gente faz. O olhar tá para fora, né? Assim, a galera fala, e não sou eu que estou dizendo, estou apenas reproduzindo, embora eu possa concordar, que assim, nós somos aquelas que vamos nos relacionar com o nosso predador natural. Isso. Quando você falou sobrevivência, me veio, né? A violência doméstica aumentou assim de forma drástica, feminicídio, né? Então, assim, é uma sobrevivência real, sobrevivência real. Física. Real no sentido de sobrevivência física, Sim, de morte física. De morte real. Porque a sobrevivência emocional, ela também é real, né? Mas eu digo de feminicídio mesmo. Não há espaço mais para o simbólico aí. Né? Não é, e é claro que é importante quando a gente fala da violência, a violência sexual, a violência financeira, a violência psicológica, tudo isso é violência. Não estou hierarquizando violência, mas a gente chega num ponto, e talvez a gente sempre esteve nesse ponto, só que agora há uma espécie de naturalização, né? Preocupante, né? De que, porque é tão crasso, isso é tão comum que é assim, morreu, foi o marido que matou, ixi, que pena, né? Tá, então, aí tu vê a novela, Sim. Então assim, não há uma indignação que mobilize, né? Isso é um fato, como um dia vai, outro dia vem, como o governo, não sei o que, é isso, né? Então não tem uma mobilização, é preciso ser uma coisa muito bizarra para gerar e isso me chama muita atenção, sabe? Uhum. Então, a gente chega num ponto em que essa violência simbólica ela continua existindo a todo vapor, mas a gente é concreto, é tipo, detém-se o poder sobre a vida e a morte. E é com eles que a gente se relaciona, as mulheres heterossexuais, é óbvio, né? Estamos fazendo um recorte aqui, vamos deixar claro. Mas assim, são os nossos pais também, são os nossos irmãos, são os nossos amigos. Né? A gente não está falando só de relações amorosas de casal. Amoreros. Amoreros. Não, amor. Né? São as pessoas que a gente ama, as pessoas com que a gente convive. São os nossos algozes. Exato. Então, qual é o impacto que isso tem na construção do que o amor significa para mim? Na minha vivência prática, cotidiana de amor. Né? Na construção da minha subjetividade, do meu entendimento de ser relacional. É claro que isso vai ter um impacto. Nara, assim, você falou da Valesca Zanello, né? Depois que eu li Valesca Zanello, a minha visão para o casal mudou muito. Foi super importante, né? O contato com ela. Poxa vida, explosões atrás de explosões, né? E eu acho muito
assim, a forma como você fala, né, do dispositivo materno, né, do dispositivo amoroso, né, eu acredito que seria interessante você trazer um pouco sobre isso para a gente compreender e explodir um pouquinho, né, a cabeça das pessoas lá fora, assim. Não, eu vou tentar falar. Tu sabe que eu não sou muito fã do Academic Case, né? Sim, né? por então, isso mesmo. Pois é. Por isso mesmo. Leiam as Zanelos, se vocês quiserem saber mais, vão Isso. atrás. Valesca Zanello, maravilhosa, rainha. Isso. Me nota, né? Assim, tô aqui, né? Sou fã. Enfim, casa comigo. Mas, não, assim, qual é no frigir dos ovos, né? Do que se trata isso? Um tanto do que a gente estava conversando, né? Existe aí uma tendência, né? Uma pedagogia, né? No sentido de mostrar qual é o caminho, qual é a conduta que nós devemos ter. Então, para isso, há uma série... Isso não surgiu do nada, feito batata na terra, né? Assim, há uma construção histórica, né? Antiga, né? Enfim, aí é outro papo. Né? Mas assim, há uma construção histórica, uma construção dessa pedagogia que vai orientar de acordo com esse sistema, porque assim, é interessante a gente pensar que não existe almoço grátis. Meu pai diz muito isso, eu estou repetindo. Né? Assim, tudo que a gente faz tem um porquê. Não existe almoço grátis? Não existe almoço grátis, amiga. Tudo tem um porquê, enfim. Nada é de graça. Né? Então, assim... Por isso que eu digo, por que a gente faz o que a gente faz é uma pergunta importante, porque remete a gente a isso. De onde foi que isso saiu? Né? Assim, quem foi que disse? Não, isso que eu estava falando, né? A mulher é muito mais acolhedora, a mulher é naturalmente mais sensível. Ok, de onde foi que isso saiu? E aí, quando a gente faz essa pergunta do de onde foi, a gente olha para trás e vê... lá de trás tem todo o interesse econômico, político, que vai norteando esses comportamentos em função da manutenção de alguma coisa, né? Exato. Enfim, então, a Zanello traz essa história dos dispositivos para dizer, olha, então funciona aqui essas amarras, essa pedagogia vai levar a gente por alguns caminhos que precisamos estar atentas, né? Um deles, como eu falei, é o mito do amor romântico, né? A ideia de que o amor é o mais importante. O amor tudo supera. O amor é Deus. Né? Só que não é qualquer amor, veja bem. É um amor bem cristalizado, é um amor bem definido. Né? É um amor que vai colocar a mulher num papel muito específico. Né? E o outro seria o dispositivo materno. Né? Que é essa ideia de que a mulher, ela nasce, ela naturalmente ela está disponível, ela é ávida, há um instinto para ser mãe. E não apenas a mãe literal, mas a mãe como aquela que cuida, né? Aquela que acolhe, aquela que tolera, aquela que compreende, né? Esses são os dois dispositivos que a Zanello traz, né? Dispositivo materno, assim, quando a gente começou a estudar sobre dispositivo materno, né, no teu curso, né? Baseado no livro da Zanello. Isso, né? Foi o curso de... foi no curso de... Foi no grupo de estudos. No grupo de estudos de psicologia, literatura e feminismo. Isso, exatamente. Para mim foi muito forte, porque ficou muito claro, assim... Ficou muito claro a quantidade de mulheres que eu percebo, tanto no atendimento de casal, como no atendimento individual, que se destroem. Né? É um sofrimento profundo por essa questão de dispositivo materno. E eu te digo falas, né? Não sei nem se eu quero. Mas não sabe mesmo. Eu não sei nem se eu quero, mas a minha mãe já quer um neto, a gente já tá junto há muito tempo, né? E aí, qual é a graça que tem? A gente precisa ter um filho, né? E aí... Mas você entende o que isso gera? E aí, assim, todo um cuidado, porque é tão, como a gente está colocando, né? Tão tatuado por dentro, se você questiona isso para outra pessoa... Às vezes, e aí eu não estou falando em ambiente terapêutico, eu estou falando num ambiente de café, enfim, né? Se você questiona isso para alguém, você já começa a ser encarada como uma pessoa
que não tá do lado dela, que tá contra, porque você tá questionando algo que é intrínseco, já é algo que todo mundo quer. Então, por que você tá questionando isso? Eu lembro que você falou que seu pai dizia o almoço não é grátis. Na minha família era assim, Carol, porque isso é o normal. E aí eu, muito pequena, já dizia, mas o que é normal? O que é normal? Lá vem a Carol. Né? Lá vem a Carol. Não, mas eu perguntava de forma genuína, o que é normal? Por que isso é normal? Né? E a gente considera normal. Coisas que geram sofrimento, né? Mulheres que não sabem nem se querem, né, ter filhos, mas é tão... Eu tenho, agora bateu a idade, né, cronológica para isso, e se eu não fizer isso, eu posso me arrepender muito daqui a algum tempo, né? E aí, como é que vai ser? Então, aí, quando não conseguem engravidar, entram em FIV, as FIVs, né, as fertilizações in vitro, estão truando aí as clínicas de FIV. Gente, as pessoas tentam engravidar 6 meses e param. E já vão direto para uma FIV. Por quê? O tempo meu tempo cronológico, biológico, tá passando. Eu preciso correr, porque eu quero ter 2 filhos, e de preferência um menino e uma menina, né? É claro. E aí, para isso, eu preciso encontrar o cara, e aí eu tenho tempo de namoro, eu tenho tempo de não sei o quê. E é isso, sabe, Carol? Essa pergunta do que é o normal eu acho ótima. E eu boto sempre na mesa. Porque no momento que eu entendi que o que é normal? Normal é a norma. E o que é uma norma? É uma regra. E o que é uma regra? É uma lei. Você entende o peso disso? Totalmente. O que acontece quando você quebra uma norma? O que acontece quando você quebra uma lei? Você é punida. Então, essa questão, para mim, ela é muito relevante. Quais são as punições que acontecem, né, quando nós quebramos a norma? Você é apedrejada, você é marginalizada, você é fracassada. Isso aí, essa palavra fracassada, escuto direto no consultório e numa mesa de café com as amigas. Sim. Né? Porque você sai da norma. Sai da norma. E se você quiser sair da norma? Aí é que é pior, né? Se você tenta e não consegue, né? Pelo menos você tentou, você fez de tudo para estar dentro da norma, né? Aí eu trago uma frase que eu gosto muito que diz assim: em situações de opressão, não se empodere, se rebele. É isso que a gente precisa, aprender a se rebelar, a transgredir e passar a construir as nossas próprias leis. Exatamente, as nossas próprias normas. Né? Narinha, muito obrigada. Muito obrigada, prazer, né? Amiga. Por ter vindo, né? Assim, mais 3 anos de conversa, né? Eu ia falar 3 horas. Tô disponível para fofocar, tô disponível sempre. Né? Com certeza vamos marcar mais momentos como esses, né? E te agradeço demais por ter aceito esse convite. Obrigada, amiga. Tô muito feliz. Parabéns pelo projeto. Obrigada. E ficamos por aqui. Obrigada a vocês por terem acompanhado, né? E até os próximos momentos.